Olá pessoal, nós vamos agora ter um pequeno resumo do romance Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Como nós já apresentamos em outro momento, ele é um romance bem diferente dos modelos clássicos do romantismo. Embora ele foge, desses modelos de sua época, por ele ser irônico, o herói, a personagem principal dele, ser irônico e nada idealizado. Uma pessoa bem real, cheia de defeitos. Enquanto nós conhecemos o herói, que é apresentado no romantismo, bom, forte, cheio de virtudes, esse nosso herói, esse nosso anti-herói vai ser o contrário. Vai ser cheio de defeitos, cheio de ironia e nada de idealizado. Esse romance ele é bem interessante. Na época ele não recebeu tanta atenção, só depois, mas que ficou presente em ele como uma crônica coloquial. Manuel Antônio de Almeida ele descreveu muito bem o comportamento, os costumes das pessoas dessa época, principalmente as pessoas que viviam na periferia. Trata-se de um romance urbano, como vai acontecer nos grandes centros, e assim como outros tantos, também foi publicado em forma de folhetim. Tem umas frases bem interessantes nesse romance que nós vamos depois entendendo e percebendo, que diz lá em algumas passagens que o romance entre os pais do sargento de milícias, como nós vamos conhecer, ele é fruto de uma pisadela e de um beliscão. Depois nós vamos tentar entender por quê. E, assim, de um menino que era traquina, a história vai falar de um menino que era traquina, travesso, a um jovem que passa a ser vadio, esse nosso anti-herói. Então vamos conhecer, a partir de agora, a história de Leonardinho, nosso primeiro anti-herói, malandro, preguiçoso, pícaro e esperto. Ele vai contra todos os valores morais de seu tempo, enquanto aquele herói que nós idealizamos, como eu falei acima, aqui foi totalmente desprezado, vai ser o nosso anti-herói. Porque ele tem todos esses valores negativos. Ele despreza os estudos, o trabalho, ele vive sempre em busca de diversão, não está nada nem aí para o seu futuro. Ele voltas e meio, ele envolve-se com várias confusões, perseguido sempre por esse Major Vidigal, pelas travessuras, pelas coisas que ele fica aprontando, preso por várias vezes, como nós vamos conhecer. Então, em vários momentos, ele é preso por esse Major Vidigal, ele é acusado de vadiagem, mas por várias vezes que ele consegue sair, consegue fugir, porque ele sempre tem a ajuda de várias pessoas. Então, uma personagem bem diferente de todos os padrões românticos que nós conhecemos. Outra frase também bem interessante é a ascensão social que a personagem sofre. Essa ascensão, que nasce, que acaba mesmo tendo todo esse comportamento diferente, anti-herói, ele acaba passando a ocupar um cargo de sargento de milícias. E, ironicamente, mesmo ocupando, ele continua com a malandragem, ele continua fazendo coisas e outras coisas erradas. Quais são os pontos principais desse romance? Nós vamos conhecer um pouco, para entender o porquê Leonardo é dessa maneira, vamos conhecer um pouco seus pais, os seus padrinhos e os seus amores, para que conheçamos melhor a história. No caso, seus pais são Leonardo Pataca e Maria Hortaliça. Ambos eles são imigrantes portugueses que, quando estavam viajando em um navio, se conhecem. Ironicamente, se dá o romance dele com a pisadela e um beliscão. Então, cada um aqui começa já de uma forma bem engraçada e bem inusitada. O pai dele, no caso Leonardo,
era um aventureiro, um mulherengo, cheio de defeito. Tinha como profissão de meirinho. O que vinha a ser esse meirinho? Meirinho era como se fosse um escrivão. Não se tinha esses cargos. Eram as pessoas que iam levar, uma pessoa que ia levar a intimação, que funcionava quase como que um juiz, ou que intermediava esse juiz. E que ele abandona esse filho, o Leonardinho. A sua mãe, né? Ela era bem sensual, volúvel, e por ter essa característica, ela acaba fugindo com um amante que também abandona o seu próprio filho. Então, assim, o meio em que Leonardinho nasce já é um meio bem diferente, né? Então, ao ir embora a mãe dele, o pai o abandona e entrega ao seu padrinho para que o seu padrinho cuide. O padrinho dele era um barbeiro. Esse barbeiro já pega Leonardinho novinho, ainda criança, ele tinha mais de 50 anos e se apaixona por esse menino, e junto com a parteira eles criam, que era outra madrinha, criam Leonardinho. Vivem lá na periferia, num ambiente bem popular, no qual o barbeiro, enquanto ele estava trabalhando, e Leonardinho ainda criança, aprontando mais e mais, ele fazia que não via. As pessoas de lá do lugar onde eles viviam não gostavam do menino, mas ele achava que o erro era das pessoas. Então ele acabava sendo alheio às traquinagens do afilhado, porque não via esse defeito nele, e sonhava para que esse afilhado tivesse um futuro melhor, diferente do que aconteceu com os pais. Já a parteira, que eles não eram casados, mas cada um tinha um certo cuidado e atenção por serem os padrinhos e ficarem sob a tutela do Leonardinho, a parteira, ela salva esse afilhado por várias vezes. E sempre tinha pena, por todas as vezes que ele se envolvia, né, em confusão, de criança até já adulto mesmo, até mesmo chegar a esse sargento de milícia, ela salva por pena, porque ela via nele que aquele comportamento que ele manifestava era fruto, né, de sua origem, de algo que deu errado lá. Os seus amores. Leonardinho, ele se envolve, além de se envolver em muitas confusões, ele também se envolve com alguns amores. Mas nós vamos destacar dois deles, que é o Vidinha, que é bem ousada e bonita, e Luizinha, que é o contrário, tímida e sem graça. Então, bem oposto mesmo. Enquanto Vidinha, ela é uma mulata sensual, ela que seduz Leonardo, né, como se fosse o seu um grande amor, né? Uma grande tentação na vida de Leonardo, mas que passa. Enquanto Luizinha, mesmo sendo sem graça, acaba, embora tenha sido o primeiro amor dele, acaba se casando, até que ele torne-se sargento de milícia, e as loucuras e as maluquices, né, do comportamento nada idealizado, nada romântico de Leonardinho, continua sendo manifestado. Então, esse é um simples resumo, né, de Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, também um romance romântico da nossa literatura brasileira.